É importante comentarmos esse caso aqui. Nós estamos falando de um julgamento que está acontecendo, foi retomado essa semana no Brasil, que é sobre o caso das mães de Haia. Você já ouviu falar na Convenção de Haia? Então, vou te explicar. O Brasil, lá em 2000, resolveu referendar essa convenção, que é de 1980, que na convenção fala o quê? Que mães que tiveram seus filhos no exterior, com pais do exterior de outros países, não podem trazer as crianças para o Brasil sem autorização do genitor. Só que o que acontece? Tem muitos casos de violência doméstica acontecendo nos lares do exterior. A mulher lá é mais difícil para ela porque ela está sem rede de apoio, sem familiares, isolada num país que a língua não é a mesma que a dela. A gente sabe que o consulado não defende mulheres no caso de violência doméstica, se você procurar em outros países. E muitas mães têm me procurado com essa dúvida. E aí o STF está já com maioria de votos para decidir que em casos em que a mãe sofre violência doméstica no exterior e foge de lá, trazendo a criança com ela para o Brasil, né? Ela não é obrigada, ela não vai ser obrigada a devolver imediatamente a criança, abrindo assim, gente, uma exceção na aplicação da Convenção de Haia. Eu achei muito interessante a fala do ministro Mendonça, onde ele diz que não há como se agredir a mulher num quarto e não se agredir a casa inteira dentro do lar. Porque a criança, indiretamente, quando a mãe sofre violência doméstica, ela também está sofrendo. Então, quando essas mães vêm refugiadas, voltam ao Brasil e trazem suas crianças, elas estão fugindo de um mal, de um homem agressor. Então, como é que eu vou aplicar uma convenção, que é o que acontece até hoje no Brasil, gente, de 2000 a 2025, 25 anos, as mães que fogem dos países onde residiam com o pai da criança, né, e onde a criança nasceu, onde a criança estava, são chamadas de mãe de Haia, porque elas entraram na justiça, acionaram o judiciário brasileiro e chegou até o STF, graças a Deus, onde agora está começando a se aplicar a perspectiva de gênero, para entender que a mãe que foge com a sua criança não pode ser a criança devolvida imediatamente, sem analisar o contexto da fuga dessa mãe, do retorno dessa mãe para casa. Então, milhares de mães que estão no Brasil hoje com perigo de que a criança seja levada imediatamente para a cidade do pai, lá em outro país, estão aguardando esse julgamento. E graças a Deus nós já temos a maioria do Supremo Tribunal Federal pensando e refletindo que deve ser analisado o caso fático. Não existe mais essa de devolver imediatamente a criança. Vamos ouvir a mãe antes de devolver essa criança. Isso é de extrema importância para muitas mães que estão sofrendo no nosso país e que, infelizmente, o poderio econômico é dos pais que estão no exterior. Eu acho importante também nós destacarmos o voto de cada ministro que se pronunciou, porque traz elementos para cada mãe de Haia conseguir defender que ela não vai devolver o seu filho para aquele pai que está no exterior, como se ela fosse apenas um útero, né? Não tivesse sentimentos, e que essa proteção aplicada à mãe e à criança impede que ela retorne para um agressor, para um lar violento. E pior, sem a mãe que poderia lhe defender. Porque um pai que agride a mãe, seja no exterior ou no Brasil, em qualquer lugar do mundo, ele é um homem violento, é um homem descontrolado, que pode inclusive fazer um mal àquela criança. Então aqui nós não estamos apenas falando de direito da mulher, nós estamos falando de direito da criança e do adolescente, porque a Convenção de Haia hoje proíbe que mães retornem ao Brasil sem autorização do pai de crianças e adolescentes até os 16 anos de idade, que é justamente o maior período de vulnerabilidade dessa criança, desse adulto em formação. Então, até os 16 anos de idade, a mãe, pela convenção até hoje aplicada, em que o Brasil é signatário, tem que devolver essa criança imediatamente ao pai que é estrangeiro, porque trouxe a criança sem autorização dele. Ainda hoje no Brasil, até o dia de hoje, nós não consideramos ainda a violência doméstica, o cenário em que aquela mãe voltou para o Brasil. E esquecemos que no exterior ela não tem rede de apoio, o consulado não lhe dá a proteção necessária, então ela foge mesmo de um país em que ela morava com o pai para poder se proteger e proteger a criança, às vezes, da morte. A verdade é que os olhos da justiça brasileira estão voltados para as mães de Haia. E agora, finalmente, vai ser estabelecido um procedimento, como sugestão de um dos ministros do STF, para que dure apenas 6 meses essa decisão da justiça brasileira se devolve ou não a criança.
e não vai ser aceita meras alegações da mulher. Mas também não vai ser exigido um procedimento probatório muito largo. Então é essencial que a mulher tenha ali mensagem, algum tipo de prova de que foi violentada, de que ocorria violência doméstica. E mais uma vez a gente traz a importância de que a mulher grave alguma situação, tenha testemunhas, tenha mensagens, prints de mensagens, qualquer coisa nessa questão das mães de aia que prove que ela foi realmente vítima de violência doméstica. Também está sendo exigido, vai ser exigido pelo STF, que a Justiça Brasileira faça videochamadas, audiências por videochamadas com o Japão, com a China, com qualquer país que o pai esteja morando, para poder mediar essa situação. Então, mais um avanço importante no procedimento da Justiça Brasileira para não adotar a Convenção de Haia de forma cega. O ministro Dino pontuou muito acertadamente que as medidas de urgência para que essa criança volte para o pai, que hoje são previstas pela Convenção de Haia, não aconteçam, não sejam aplicadas sem ouvir o contraditório, ou seja, sem ouvir aquela mãe, sem saber por que ela retornou, porque é o que acontece até hoje. Então, esse julgamento das duas ações diretas de inconstitucionalidade que correm no STF estão acontecendo agora, né, esses julgamentos que estão acontecendo, vão ditar diretrizes para que os juízes brasileiros, a justiça brasileira, aplique a Convenção de Haia olhando para a perspectiva de gênero, sem desconsiderar a situação daquelas mães e das crianças que poderiam estar sendo sujeitas à violência doméstica no exterior. Então, gente, a justiça brasileira, o Brasil avança muito nesse sentido de proteger crianças e mulheres e mães contra abusos de homens violentos que acontecem no exterior, tá bom? Estou muito feliz com essa decisão. Vamos acompanhar os próximos passos.